Tempo 60 mais. Aos sábados, 9 da manhã, na Tempo FM. Um prazer recebê-los aqui na Tempo FM. A nossa pauta hoje é sobre saúde bucal dos idosos e o nosso convidado é o Dr. Paulo Cruz. O nosso WhatsApp já está à sua disposição, DDD 8532611039. Hoje o Coronel Sérgio Gomes vai entrar ao vivo com a gente daqui a pouco, diretamente do Iguatemi, em uma ação do HDOC 60+. Comigo aqui no estúdio, Lídia Oliveira. Muito bom dia, Lídia, bem-vinda. Muito bom dia, Leandro. Nossos sábados sempre fazendo a diferença, né? Sim. Tá faltando aqui o Coronel Sérgio, mas é por uma boa causa. Ele vai estar lá no Iguatemi, direto da ativação da HDOC 60+, que vale a pena você conferir, viu, gente? Eu vou dar minha passadinha lá, hoje à tarde estarei por lá. Você vai também, Leandro? Com certeza, Lídia, estarei lá também. Vamos lá, né? Vamos sim. E aqui ao meu lado, Dr. Paulo Cruz, ele que é dentista, especialista em implantodontia. Falei correto? Falou correto, Lídia. Seja bem-vindo, doutor Paulo. Muito bem-vindo, doutor Paulo. Prazer é todo meu. Então, eu queria já iniciar aqui perguntando, uma pergunta, aliás, bem curiosa, né? Quais os sinais do envelhecimento na saúde bucal? E eu gostaria, então eu queria lhe ouvir. Como é que a gente identifica esses sinais? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, né? O meu consultório também aqui dentro do Shopping Aldeota. Eu sempre tive vontade de vir aqui mostrar meu trabalho. Eu não sabia como é que eu ia chegar aqui, mas até que Deus colocou o Coronel Sérgio no nosso caminho e aí trouxe a gente para cá. Muito obrigado pela oportunidade de mostrar o nosso trabalho. O nosso corpo, ele, com o passar do tempo, ele envelhece. E a nossa superfície, a parte interna, ela apresenta sinais de envelhecimento. Nosso metabolismo muda e com a boca não é diferente, né? Na nossa infância, adolescência, na idade adulta jovem, a gente tem uma tendência de ter um risco maior às doenças relativas à cárie, devido à alimentação, consumo de carboidratos simples, hábitos de higiene. Com o passar da idade adulta jovem, a gente começa a amadurecer, o risco de cárie diminui e a gente começa a ter problemas com as chamadas doenças periodontais. São os problemas de gengiva que acometem todos os tecidos que suportam o dente. Então, a tendência é que esses dentes comecem a perder o suporte e a gente perda os dentes com a senilização, né? Com o processo de envelhecimento, isso, claro, se não forem dados os devidos cuidados. Outro sinal muito característico do envelhecimento que acontece hoje em dia, muito comum, cada vez mais comum no consultório, são os sinais e sintomas do bruxismo. O bruxismo é uma doença psicossomática que é muito característica relativa ao estilo de vida atual, onde a gente distribui as tensões do nosso dia a dia dentro da boca. A gente pode apertar, a gente pode ranger. E o apertar e o ranger de dentes constante e contínuo, ele vai causar um desgaste da superfície dentária, né? Isso é outro aspecto do envelhecimento precoce. E esse desgaste, ele vai diminuir o tamanho dos dentes, a anatomia dos dentes, até todo o sistema estomatognático, a boca, entrar em colapso. E quando você vê assim um velhinho, bem velhinho, a imagem que você imagina é uma pessoa enrugadinha, com a boquinha funda. Essa boquinha funda acontece por dois motivos. Ou porque ela desgastou os dentes a ponto da boca fechar mais e ficar fundinha, ou porque ela não tem dentes mesmo. E isso pode acarretar vários problemas de saúde que a gente ao longo do programa vai conversando. Ou seja, tem que começar de agora, né? Essa prevenção, porque é uma ação preventiva também, né? Exatamente. Eu hoje tenho 40 anos, né? Quando eu era criança, na escola, estudando geografia, estudando história, a gente via que o Brasil era conhecido como o país dos desdentados. Ou seja, as pessoas perdiam os dentes muito cedo e usavam próteses totais. À medida que o nosso país foi evoluindo, os hábitos de higiene foram evoluindo, a população foi se conscientizando, as pessoas foram perdendo menos dentes. E hoje existem sim aquelas pessoas que perderam os dentes muito cedo. Eu ouço muito no meu consultório a pessoa chegando assim: doutor, eu sou de uma época no meu interior
que a pessoa se tinha uma dorzinha de dente e já extraía o dente. Mas tudo tinha que arrancar o Era dente. extração, porque era o que tinha, né? O tratamento restaurador não existia. Mas hoje, com a evolução do conhecimento, com a evolução da educação, com a evolução da odontologia preventiva e da odontologia restauradora, as pessoas estão mantendo os dentes por mais tempo. E agora os desafios são outros, né? Mais extrair e colocar uma removível. Quando você fala sobre a evolução, né, do conhecimento, a informação está muito globalizada. Todo mundo tem informação a todo momento. E hoje aqui a gente está tendo informações muito relevantes vindo de você, um especialista, né? Para falar de algo que não é tão falado sobre o envelhecimento bucal, né? Da saúde dos dentes, da boca de modo geral. E que você falou 3 situações que são muito relevantes para a gente observar, né? Então, gente, fiquem ligados. O importante é vocês mandarem também perguntas, porque tem aqui um especialista para vocês. Hora da consulta, né, não, Leandro? Exatamente. Hora da isso aí. consulta, então vamos nessa. O Leandro vai passar aqui o WhatsApp para você interagir com a gente. Estou lhe esperando para fazer esse programa junto comigo e com o Coronel que está aí do outro lado, não é isso, Leandro? Exatamente. O DDD 8532611039 é o WhatsApp para você participar. E agora eu vou ter o prazer de convidar aqui para bater um papo com a gente o Coronel Sérgio Gomes. Eu não sei se ele já está no Iguatemi, mas ele vai falar para a gente onde ele está agora. Muito bom dia, Coronel, bem-vindo. Falar do Dr. Paulo, para mim, é uma questão de satisfação e de muito orgulho, porque, como ele falou, eu cheguei por acaso até ele para cuidar de alguns problemas de saúde bucal, e quando eu vi a forma como ele recebe os seus pacientes, a forma como nós somos tratados, o zelo profissional, a qualidade do atendimento e toda a tecnologia envolvida para que a gente possa se sentir à vontade, porque queiramos ou não, nós estamos entregando a saúde da nossa boca para um profissional e muitas vezes a gente fica com receio, mas com o Dr. Paulo eu realmente fiquei encantado. Nunca fui muito adepto de dentista, mas realmente eu estou encantado com toda a equipe profissional dele. Por isso, do meu convite para que ele pudesse vir falar um pouquinho sobre a importância da saúde bucal para um envelhecimento mais ativo, mais saudável. E também dizer, pedir desculpas, viu, doutor Paulo, não só ao senhor, mas aos ouvintes, às ouvintes, mandar meu beijo grande a todo mundo que está ouvindo a gente agora, porque nós estamos num grande evento no Shopping Iguatemi desde ontem e vamos até o dia 17 de maio, com a primeira semana do envelhecimento ativo e saudável. Nós montamos uma estrutura, uma mega estrutura na Praça das Rendeiras, no térreo lá do Iguatemi, e a partir dessa estrutura nós estamos oferecendo uma série de experiências que levam a esse envelhecimento ativo e saudável. Então, as pessoas que querem viver mais e melhor, elas estão indo até o nosso ambiente. Lá nós temos uma equipe multiprofissional da área de saúde. Então, lá nós temos experiências na área dos exames, como a glicemia, como a parte da PA, que é a pressão arterial, a oximetria de pulso. A gente tem uma experiência voltada para a nutrição, que é uma avaliação nutricional. Tem o teste físico com o educador físico. Lá no ambiente nós temos a inclusão digital através da medicina digital, a tecnologia. Temos rodas de conversa, que também é um momento muito legal para a gente falar sobre envelhecimento ativo e saudável. E, para nossa surpresa, só no dia de ontem nós conseguimos conversar com mais de 140 pessoas que transitam ali naquele ambiente do shopping. Olha. Então, as pessoas que têm interesse de participarem dessas experiências, eu já estendo o convite durante todo o horário de funcionamento do shopping até o dia 17 de maio, nós estaremos lá com a equipe esperando, fazendo testes, sorteando brindes lá e o melhor, fazendo com que as pessoas que querem viver mais entendam que para viver melhor elas têm que tomar uma decisão e a decisão ela passa também pelo HDOC 60+. Com certeza, Coronel. Depois eu vou convidar novamente o doutor Paulo e eu vou estar presente aí no estúdio. Eu vou pedir desculpa
agora, porque eu vou entrar numa reunião, mas eu estou com saudade, um bom programa para vocês. Eu vou ver se antes de terminar o programa, eu já devo estar lá pelo Iguatemi, eu vou tentar entrar para falar mais como é que está por lá, e aí eu desejo um ótimo programa e estou aqui escutando. Sobre bruxismo, né? Porque eu acho que muitas pessoas devem ter esse problema, inclusive eu acho que eu tenho, por tudo que ele estava falando aqui. Muitas vezes eu acordo com a pressão na mandíbula, fica muito dolorido. Só que a gente não sabe, né? A gente não sabe, não tem muito essa consciência. E aí eu queria que ele já colocasse aqui para mim, para todos nós, como é que a gente pode identificar, o que pode ser feito, qual o tratamento. Olha, doutor, eu vou lhe encher de perguntas, que eu estou cheia de dúvidas aqui. Gente, vamos entrando aí no ar. Prepare-se, viu, doutor? Prepare-se que hoje é dia de consulta. Vou ter que voltar de novo. Ela vai se aproveitar mesmo. Manda brasa. Leandro, é isso aí, aproveita. Gente, faz igual a Lídia. Vem aqui, entra no WhatsApp, manda pergunta, é hora de consulta. Com certeza. Sim, doutor. Sim, Lídia, qual foi a pergunta mesmo? Sobre essa questão do bruxismo, é porque eu já enchi ele de perguntas aqui, viu, gente? Por isso que ele tá assim, sem entender. Vamos lá. Como é que a gente identifica que está com bruxismo, quando é que precisa se preocupar, né? O bruxismo é uma condição crônica, é degenerativo. Não necessariamente a pessoa é aquele paciente que tem um bruxismo crônico que todo mundo percebe. Como assim? O paciente que tem um bruxismo em alto grau, ele vai apresentar o bruxismo principalmente quando está dormindo. E aí ele pode ranger os dentes ao ponto de fazer um barulho. Fica dormindo lá e croque, croque, croque. Geralmente o cônjuge percebe, alguém que está vendo ele dormir percebe. Esse movimento de ranger os dentes continuamente durante a noite vai desgastar e vai diminuir os dentes, e muitas vezes até deixando ele ao nível da gengiva. Destrói a coroazinha do dente todinho e o dente fica a nível da gengiva. Não precisa esperar chegar a esse ponto, Lídia, para perceber que você tem bruxismo, tá? Não precisa. Olha, gente, vocês ouviram, né? Eu levei uma puxada de orelha. Ao vivo. Imagina. É isso, mas é isso mesmo. Eu vou falar da minha esposa. Minha esposa tem 40 anos, né? Ela é dentista também. E ela tem, como a grande maioria das pessoas da idade da gente tem, hoje em dia tem bruxismo, tem algum desgaste, tem algum apertamento, né, algum sinal de envelhecimento que precisa ser abordado, né? Hoje as pessoas querem gerenciar o envelhecimento. Você procura um dentista que faça harmonização facial para você conseguir gerenciar a sua pele para você envelhecer bem, por exemplo. E hoje a gente tem pessoas com 60, com 70 anos que malham, que cuidam da saúde, que têm um corpo saudável, que são magros, que são atléticos. Basta você comparar com uma pessoa de 60 anos de 30 anos atrás. Uma pessoa de 60 anos de 30 anos atrás era um senhor. É um velho. Hoje é um garotão, faz crossfit, faz musculação. Isso acontece porque se cuida antes do mal acontecer. É a prevenção, né? Voltando para minha esposa. Ela tem 40 anos, é dentista e ela tem bruxismo, né? Não em alto grau, mas tem há muito tempo. E ela já apresentava um desgaste considerável, importante nos dentes dela. Então a gente tirou um tempo agora, antes das nossas férias, e a gente fez um tratamento para substituir a substância dentária natural que ela perdeu com os desgastes por cerâmica. E isso vai fazer com que aquele dente que eu substituí por cerâmica, que foi perdido, ele não vai desgastar mais como desgastaria se ele tivesse exposto naturalmente ao apertamento e ao ranger de dentes. Então aqueles dentes ali, além de estarem protegidos, eles estão reabilitados, estão restaurados. Ela está com o seu terço inferior da face reabilitado, porque quando você desgasta os dentes, esse espaço que tem aqui entre o nariz e o queixo, ele vai diminuindo de tamanho, porque o que determina ele é o encaixe entre os dentes. Se os dentes estão menores, isso aqui vai diminuir. A boquinha fica mais funda, aparece uma ruguinha no canto da boca, o bigode chinês fica mais pronunciado. Então, na hora que você restabelece o tamanho dos dentes e aumenta esse terço inferior, toda essa pele aqui se acomoda melhor, como se você tivesse mais jovem. E isso previne que ela envelheça mal. Hoje o sorriso dela está muito mais bonito, muito mais saudável, e a gente faz a manutenção dessas restaurações indiretas em cerâmica da mesma forma que a gente faz uma manutenção de dente normal. Ela vem de 6 em 6 meses, faz uma limpeza. E ela usa, interessante isso, e ela usa durante o sono
uma placa de resina, onde ela vai encaixar nos dentes superiores, para quando ela apertar ou ela ranger, em vez dela estar desgastando os dentes, ela vai estar desgastando a placa. E aí ela previne que os problemas relativos ao bruxismo aconteçam. Olha, só você falar aí, tudo isso que foi feito, né, de prevenção na sua esposa, ela já inspirou. Nem vi o resultado, mas ela já seguiu inspirando. Né? Hoje ela tem 40, ela tem dentes com aparência e com função de 20 anos, por exemplo. Bacana. E doutor, e me diga uma coisa, assim, a gente até estava conversando também sobre isso, né? Eu, por exemplo, meu avô foi dentista. Então, a prática naquela época, ele era capitão do exército, então ele pegava as filhas e já extraía os dentes, sentia uma dorzinha, era extração de dente, na certa, né? E aí as pessoas... A minha mãe era muito traumatizada com essa questão de dentista e acabou passando um pouco pra gente. Claro que a gente vai procurando melhorar, mas eu tenho medo real de dentista. Como é que a gente faz com essas pessoas, assim como a Lídia, né? Que tem que sua as mãos, fica com as mãos geladas, mas sabe que tem que ser feito. Eu sei o que tem que ser feito, né? Agora, por exemplo, eu estou acabando de saber que eu devo ter bruxismo e eu vou procurar um especialista para poder resolver essa questão. O doutor Paulo Cruz aqui na nossa frente, né, Leandro? Vamos lá. Isso aí, Lídia. E aí eu queria que você falasse a respeito disso. Você deve pegar muitos casos assim também. Com certeza. Para que se tenha a oportunidade de realizar esse tratamento preventivo, para que a gente envelheça de uma forma mais saudável, inclusive a saúde bucal também, com relação ao envelhecimento, né? Uhum. O medo do dentista, eu costumo falar que é um medo antropológico, né? Faz parte da construção da nossa civilização, acredito eu. Porque eu tenho 16 anos de profissão e eu nunca peguei um paciente que sentasse na cadeira e dizia: doutor, tô ok, adoro ir ao dentista. Então eu tô me sentindo normal, gente. Ninguém, nem o Leandro, nem a Lídia, nem o Sérgio, nem o Paulo que tá filmando, ninguém gosta de sentar na cadeira do dentista. Mas a experiência não precisa ser tão ruim assim, né? Você falou de um passado onde seu avô era dentista, que tinha técnicas de extração que eram relativas à época, na verdade era o que existia, era o que tinha de melhor. Mas tudo evolui, a medicina evolui, a odontologia evolui, as telecomunicações evoluem, e hoje toda a nossa abordagem dentro do consultório é uma abordagem muito diferente. Desde a forma como a gente recebe o cliente, como a gente conversa com ele, quando senta na cadeira, como faz o diagnóstico, os métodos de diagnóstico, como a gente vai conversar com ele. E de uma forma mais prática, como a gente vai abordar cada procedimento. Eu tenho muitos pacientes fóbicos que precisam fazer procedimentos complexos, procedimentos grandes, procedimentos cirúrgicos. Como é que eu vou abordar essa pessoa? Ela vai sentar com medo? Ela vai sentar na cadeira e vai aumentar a pressão de tanto medo? Não é assim. Hoje a gente tem desde um cuidado especial com a anestesia. Hoje existe anestesia que pode ser sem dor, inclusive sem nem o dor da picada da agulha. A gente consegue, em muitos casos, tirar até esse incômodo. Há procedimentos que são feitos assistidos por um anestesista, por um médico anestesista, de forma que a pessoa é sedada, executa o procedimento, quando a sedação acaba, ela acordou e ela nem viu o que aconteceu, não viu a extração, não viu a colocação do implante, não viu a colocação dos enxertos ósseos, não viu a colocação das lentes, ela simplesmente sentou de um jeito e saiu curada, saiu reabilitada. Já temos participações chegando, Lídia. Opa, adoro. Olha, a sua xará, Ana Lídia Maia, acordou cedinho hoje para ouvir a gente. E ela está no Presidente Kennedy agora. Não sei se ela está com a mãe dela, porque geralmente ela ouve com a mãe, né, Ana Lídia? Bom dia, Ana Lídia. Sempre muito bom ter você aqui com a gente, viu? Muito bom dia, Ana. E ela tem uma pergunta aqui para o Dr. Paulo sobre esse problema do bruxismo. Minha sobrinha filha tinha um alinhamento anormal no maxilar. Procurou o profissional e deu certo. Ela agora dorme bem melhor. Coisa boa. Oh, maravilha. Maravilha. Você tem dentes aí desde a década de 90, ou seja, tem mais de 15, quase 20 anos com essas resinas na sua boca. A literatura fala que se as restaurações de resinas forem feitas dentro dos protocolos de adesão e dos protocolos de isolamento da saliva de forma correta, ela pode durar até 30 anos na boca, tá? Mas durar 30 anos não significa dizer que elas vão durar 30 anos saudáveis. Então existem algumas condições que você precisa prestar atenção. Primeiro, a resina muda de cor. Então, certamente ela era mais clarinha quando você colocou há 20 anos atrás. Hoje deve estar mais escura.
ela devia ser também mais lisa e polida. Hoje ela deve estar mais porosa. E como está porosa, ela pode estar juntando alguma bactéria, alguma placa por cima. Presta atenção nisso também, tá bom? Preste atenção se entre a resina e o seu dente, se não existe algum espaço, alguma linha um pouco mais escura. Isso pode evidenciar uma infiltração. E você precisa prestar atenção também se você não está tendo mau hálito. Às vezes as resinas porosas elas vão agregar odores relativos à sua alimentação, tá certo? É importante que depois de tanto tempo que você procure um profissional para ele fazer uma avaliação mais técnica e te dizer com propriedade se já está na época ou não de você trocar as suas resinas. Forte abraço, meu amigo. Respondido então, né? Muito bem respondido, Lídia. Muito bem respondido. E aí ele vai falando, Leandro, aí eu vou aqui imaginando a minha situação, entendeu? Imaginando e querendo mais consulta, viu, doutor? Não, Cuidado, já tô cheio meu caderninho aqui tá cheio. Eu vou vir todo sábado da consulta. Olha, doutor, com relação a essa questão das extrações, né? Quando o idoso tem muitos dentes extraídos, como é que é esse procedimento? E ele usa o removível, né? Que é o dentinho que se coloca. A prótese. As próteses removíveis, durante muito tempo, era o que se tinha para tratar o edentulismo. No Brasil, há 20, 30 anos atrás, era conhecido como o país dos desdentados. Eu falei isso aqui hoje de manhã, porque a odontologia mais elementar da época proporcionava para a população, basicamente, exodontias, extrações, né? E as próteses removíveis para reabilitar. Hoje em dia a gente tem condição de reabilitar com próteses fixas, que são muito mais efetivas no que diz respeito à mastigação. Vamos lá, em números. Uma prótese total, ou seja, todos os dentes, uma dentadura, que é popularmente conhecida como uma chapa. Qual é o poder mastigatório do que essa peça proporciona para você? De 100% de mastigação, se você usa uma dentadura, que é uma chapa com todos os dentes, você vai ter apenas 20% do poder mastigatório. Nossa. Aí você imagina um senhor com 80 anos, que já tem a sua intolerância à lactose, que já não se alimenta de todos os alimentos que poderia se alimentar, que já não tem dentes superiores, tem alguns dentes inferiores, e ainda assim consegue mastigar efetivamente apenas 20% da sua alimentação, do seu alimento proteico, das suas fibras, dos seus vegetais. Isso vai prejudicar muito a absorção de nutrientes e uma alimentação saudável. Hoje, existe como você substituir as próteses removíveis por prótese fixa. A implantodontia, ela é muito bem documentada, ela funciona muito bem, ela tem um índice de sucesso de até 97% de implantes colocados são bem-sucedidos. Então a gente pode estar substituindo aquela prótese total removível por uma prótese total fixa sobre implantes. E a prótese total fixa sobre implantes, ela repõe 100% do seu poder mastigatório. Aquela pessoa que mastigava só 20% vai conseguir mastigar tudo. E 20% é muito pouco, né? Agora você imagina, você tem uma prótese, você tem uma gengiva que, com o passar dos anos, das décadas, ela foi reabsorvida, porque isso acontece quando a gente perde os dentes, a gengiva baixa. A prótese removível não tem aonde segurar, ou seja, ela fica balançando na boca e ganha até o apelido de perereca. Por quê? Porque quando a pessoa fala, ela pula para fora. E aí a pessoa torna-se uma pessoa retraída. Ela não sorri, ela sorri com a mão Bota a mão na boca. O sorriso dela é menos amplo, ela tenta segurar a peça com os lábios. Ela não come todo tipo de alimento. Num churrasco de família, ela não vai comer a picanha, ela não vai comer a maminha, ela não vai comer a carne de sol. Ela vai cortar ali bem pequenininho, vai chupar, vai fazer de conta que comeu e não come. É verdade. A verdade é que ela vai comer. Vai ter uma vida social bem limitada por isso, né? Bem restrita. E quando você está falando isso, assim, o que vem muito claro para mim não é somente a saúde bucal, é muito mais além, né? Porque bate na qualidade de vida, porque quando você só tem 20% de capacidade de poder mastigatório e você também bate na autoestima, porque essa pessoa que ela fica para sorrir, bota a mãozinha na boca, ou você vai num churrasco, você não pode comer a carne do jeito que as outras pessoas estão comendo. Muitas pessoas evitam até eventos com muitas pessoas. Ela fica em casa. Pois é. E até um risco a cerne para vários problemas emocionais na terceira idade, né? Uma pessoa que só fica em casa. Então, sugestão para essas pessoas? Sugestão é que não desista do seu sonho.
A odontologia hoje tem mecanismos para solucionar todas as situações e certamente se você hoje está sofrendo com a sua prótese removível, sem dente, com problemas bucais, procure um dentista que existe uma solução para você. E temos participação chegando aqui, Lídia e Dr. Paulo. Bom dia, eu sou a Daniela, falo de Algarve, em Portugal. Doutor, eu tenho bruxismo e uso umas plaquinhas. Eu gostaria de saber por quanto tempo devo usá-las, pois tenho medo de fazer ortognática. Olá, Daniela, tudo bom? Paulo Cruz falando. O paciente que tem bruxismo, ele não se cura do bruxismo. Às vezes o bruxismo é mais forte na época da vida, às vezes é mais fraco, mas tendo apresentado esse quadro ao ponto de você ter preciso fazer uma placa, o ideal é que você use para sempre. E essa placa ela tem um prazo de validade, ela vai chegar um momento que ela vai desgastar, né? Porque ela está protegendo seus dentes, e aí você vai precisar fazer outra. Sempre que essa plaquinha furar de um lado para o outro, troca a plaquinha, tá? Comunica ao teu dentista e troca, faz outra, para você estar sempre protegendo seus dentes. Muito bem, então, Daniela, muito obrigado aí pela sua participação. Lídia, vamos então para as nossas considerações finais. Infelizmente, o programa passou muito rápido hoje. Rápido, né, gente? Prazer, viu, Daniela? Que delícia falar com você aí de Portugal. Doutor, tá chegando ao fim aqui esse nosso momento. Eu tô cheias de perguntas aqui, viu, gente? Eu acho que merece um outro programa, né, não, Leandro? Com certeza. Merece um outro programa, com certeza, doutor Paulo. Estamos ficando por aqui. Eu não fiz a minha última perguntinha, mas a gente vai deixar aí nos stories. Vem aqui nos stories, Lídia e Oliveira, oficial, que eu vou deixar a perguntinha que eu tinha aqui para você, doutor. Mas dá tempo ainda fazer, dá tempo? Fique à vontade, dá sim. Leandro, obrigada, Leandro. Sobre odontologia digital, eu vi aqui no seu currículo que você é expert, eu acho que isso é interessante tanto para mim quanto para todo mundo que está ouvindo, entender um pouco sobre isso. Legal, Lídia. A odontologia digital ela faz parte da evolução natural do processo da profissão, né? Eu sempre falo que eu sou neto de um bodegueiro. Eu sentava na bodega do meu avô e eu via ele anotando na caderneta manualmente as compras dos clientes dele. E aí, se você for hoje numa delicatessen, numa lojinha de bairro, você vai ver que todo o processo é digital. A odontologia não é diferente. Da mesma forma que no passado próximo, a gente fazia todos os processos de forma manual, as moldagens, o processo de diagnóstico, tudo era feito manualmente. Hoje a gente tem processos digitais. Quem nunca passou pelas incômodas moldagens? O dentista vinha lá com a moldeira e uma massinha e pá, colocava na sua boca, passava ali 5 minutos, você sentia ânsia de vômito e ele tirava a massinha, depois ele tinha que vazar um gesso, o gesso demorava um tempo para endurecer. Hoje nada mais disso é necessário. Não existe mais essa massinha no meu consultório, não existe mais moldeira. Hoje a gente faz escaneamento intraoral. A gente tem uma câmera que filma a boca e forma um modelo digital em tempo real no computador, onde eu posso ver todos os detalhes da boca do cliente, discutir com ele ao vivo ali presencialmente, ou eu posso imprimir aquele modelo em tamanho real numa impressora 3D e em cima desse modelo fazer as lentes, fazer as placas, fazer tudo que a gente precisa. Esse é um aspecto da odontologia digital. A gente tem vários outros. A gente tem radiografias digitais, a gente tem softwares de planejamento cirúrgico, onde a gente planeja, por exemplo, a colocação dos implantes em um mundo virtual. Nesse mundo virtual, nesse software, a gente consegue elaborar um guia cirúrgico, que é um dispositivo que a gente imprime também em impressora 3D e consegue levar para a boca para fazer uma cirurgia, por exemplo, sem cortes. Eu não preciso mais hoje, Leandro, cortar a gengiva, abrir, visualizar o osso para colocar o implante. Isso é como se fazia no passado. Hoje eu coloco o guia cirúrgico feito dentro de um projeto do Exocad, de um software de planejamento, imprimo esse guia, encaixo na boca do paciente, só faço uma pequena perfuração, coloco o implante, tiro o guia, a cirurgia está feita. Ou seja, não preciso cortar, não preciso descolar, não preciso fazer sutura, o paciente não incha, não sente dor. Tudo isso pode ser feito sob sedação, ou seja, o paciente é sedado, faz a cirurgia. Quando acaba a sedação, a cirurgia está pronta, o paciente não viu nada, não sentiu nada. Muito importante. Tudo isso faz parte da jornada de ressignificação da sentada na cadeira do dentista. Uma coisa que, alguns anos atrás,
trazia muito medo, hoje pode sim ser uma experiência agradável e que vai condicionar as novas gerações a não ter esse medo antropológico do dentista. Coisa boa. E considerando, né, a relevância da saúde bucal, porque a gente está ouvindo aqui várias situações que elas são corriqueiras no dia a dia mesmo das pessoas e que a gente tem a oportunidade hoje, de uma forma mais simples, sem que gere esse medo, sem que gere essa dor toda, né, de resolver as questões. Por exemplo, para a gente finalizar aqui, essa questão dos sisos, né? Eu conheço também muitas pessoas, sabe, doutor, que ainda tem um siso por aí e por várias questões não tomou ainda a decisão de ir lá e fazer a retirada desse siso. O que pode ocasionar você ainda se manter com o siso? Tá, o siso, vamos puxar aqui o gancho para a odontologia digital, eu vou explicar como é que dentro do fluxo da odontologia digital a gente resolveria isso aí. O siso ele é um dente que, dentro da nossa escala evolutiva como primatas, ele está sumindo. O macaco tem até o quarto molar, né? Os seres humanos têm até o terceiro e a maioria dos seres humanos não tem espaço para o terceiro. O terceiro evolutivamente está sumindo, daqui a pouco a gente vai ter só até o segundo, com o passar dos séculos, né? Já existem pessoas que só têm até o segundo. Eu, por exemplo, não tive os sisos inferiores de um lado. E aí, o que acontece? O paciente fóbico que postergou, né, procrastinou a remoção desses sisos durante toda a sua adolescência e ele permanece na vida adulta. O siso ele pode ocasionar alguns problemas, por exemplo, ele pode erupcionar parcialmente, nascer parcialmente e sair da gengiva só uma pontinha dele. Por aquela pontinha que saiu, pode acumular alimento, ele pode ter uma inflamação gengival e um abscesso importante, né? Ou o siso pode ficar todo dentro do osso e aquele tecido que fabricou aquele siso proliferar e virar um cisto e deixar um defeito na mandíbula da pessoa. Ele pode pressionar a raiz dos dentes vizinhos e causar uma lesão. Então é super importante que, se você ainda tem o seu siso, você possa remover. Falando rapidamente, hoje a gente pode fazer um escaneamento intraoral, fazer uma tomografia, interpolar esses modelos no computador, planejar a cirurgia virtualmente e fazer essa cirurgia sob sedação. Então ela vai ser uma cirurgia minimamente invasiva e emocionalmente minimamente traumática. Nossa, valeu demais. Esse programa, acho que ele foi feito pra mim. Tô dizendo. Pra gente. Tudo Hoje bem, foi pra gente. Hoje deu certo. Deu certo. Que Gente, que bom estar Deu aqui. match. Obrigada, viu, doutor, por tanta clareza na sua fala, porque isso é importante, né? Fica fácil do entendimento de tudo que a gente tem que fazer pela nossa saúde bucal. E obrigada pela sua participação. Quer deixar aqui o seu contato? Quem quiser me seguir nas redes sociais é @dr.paulo.cruz, né? Deixa eu pegar aqui meu celular, que eu vou passar o meu telefone, que eu não sei decorado. Ah, isso aí é uma coisa que ninguém decora mais telefone. Eu não decoro, é isso não. mesmo. E Leandro, estamos aqui no finalzinho, né, Leandro? Isso aí, Lídia. O coronel hoje estava fora, né? O coronel hoje está fora, mas está dentro, participando aqui, ouvindo. Quem quiser de repente doutor, mandar uma mensagem para o nosso atendimento, né, para tirar todas as dúvidas, a gente tem uma equipe de prontidão com o nosso portfólio de trabalho e com uma pessoa treinada para conversar com os nossos pacientes, tá? 85 99837 0413 99837 0413. E aí tem acesso a todas as nossas informações. Se quiser falar diretamente comigo, eu respondo pelo Instagram. Eu não consigo mais responder meu telefone celular. Eu me comunico pelo Instagram. Ele é digital, gente. Tem que ir lá no Instagram dele, que ele é instagramável. É porque você tem que escolher uma rede, né? Se você for isso aí. responder o telefone, responder dá. o Instagram, o Facebook, o Twitter, você não sai isso do aí. telefone. Bom dia. E, gente, sabadão, né? Vamos curtir aí uma boa música na Tempo. É com você, Leandro. Muito bem, Lídia, Tempo 60 Mais terminando, agradecendo pela audiência de vocês. Lídia Oliveira, um prazer estar com você mais uma vez, né? Sempre e hoje, todo meu. muito bom. Recebemos aqui o Dr. Paulo Cruz, né, para falar sobre saúde bucal dos idosos. No próximo sábado, 9 da manhã, a gente tem um novo encontro. Dr. Paulo, foi um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Tempo. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Lídia.